dar continuidade, então, à nossa 8ª aula do estudo dos recursos, hoje falando sobre apelação. Na aula anterior, eu comecei explicando para vocês a previsão legal da apelação dentro do Código de Processo Penal, também mencionei o artigo 82 da Lei 9.099 de 95, quais seriam as hipóteses de cabimento, prazo de interposição, como funcionava a interposição da apelação e qual seria o pedido desse recurso. Agora, a gente vai estudar a apelação específica contra a sentença do juiz singular e depois vou passar a explicar para vocês a apelação no júri, que tem peculiaridades. No caso da apelação contra o juiz singular, é um recurso que pode ser interposto tanto diante de uma sentença condenatória ou absolutória. A previsão, artigo 593, incisos 1 e 2, e o artigo 416 do Código de Processo Penal. Mas aí, antes que vocês me perguntam, o artigo 416 não trata do júri, professora? Trata, mas essa apelação, ela é da absolvição sumária ou da impronúncia, que acontece na primeira fase do procedimento do júri. Então, ainda se trata de uma apelação contra juiz singular. E não, quando a gente for tratar de apelação contra a decisão do júri, eu vou tratar daquela decisão proferida pelos jurados na segunda fase do rito do júri. Então, não confundam. Sempre que a gente falar de apelação contra juiz singular, é importante ter em mente que se trata de um recurso de fundamentação livre. Ou seja, o recorrente pode abordar qualquer matéria que seja de seu interesse, visando a melhora daquela sentença que foi atacada, daquela sentença que não lhe foi favorável em algum ponto, em alguns pontos ou em sua totalidade. E o réu? O réu ele só tem legitimidade para apelar diante de uma sentença condenatória ou não? A gente também já analisou isso em aulas anteriores e aqui só a título de exemplo, eu vou falar da situação do réu que apela, ainda que de uma sentença absolutória, visando a alteração do fundamento dessa sua absolvição para fazer coisa julgada no juízo cível e evitar uma eventual ação de ressarcimento proposta pela vítima. Então, o fundamento para permitir que o réu apele de uma sentença absolutória é a alteração do fundamento visando impedir a possibilidade da ação civil ex delito. O artigo 593 diz que caberá apelação no prazo de 5 dias em 2 hipóteses: das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular e das sentenças com força de definitiva proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. Aqui, quando fala em capítulo anterior, remete ao recurso em sentido estrito. Ou seja, se trata de uma apelação subsidiária, então, uma apelação para hipóteses em que não será possível recurso em sentido estrito. O inciso 1 fala em sentenças definitivas. Sentenças definitivas nada mais são do que as decisões de mérito. E as decisões com forças de definitivo, que são? São decisões que extinguem o processo sem julgar o mérito, que não condene nem absolve o réu. Ou então, que ao invés de extinguir o processo sem mérito, encerra uma fase do procedimento. Aqui a gente fala em decisões interlocutórias mistas, e o exemplo é a impronúncia. Da decisão que impronuncia o réu, cabe apelação. Por quê? Porque não cabe recurso em sentido estrito, e embora não seja uma sentença definitiva, é uma decisão com força de definitiva. É uma decisão interlocutória mista, que não encerra o processo, mas encerra uma fase do procedimento. E a apelação no júri? Bom, se for na primeira fase do tribunal do júri, é uma apelação contra a decisão do juiz singular. Então, daqui, a gente extrai que dessa decisão será possível a interposição de uma apelação, porque estamos diante de uma decisão de impronúncia ou de absolvição sumária. Isso a gente já analisou. E se for uma apelação na segunda fase do júri? Aí, atenção para o artigo 593, inciso 3 do CPP, que fala que das decisões do tribunal do júri vai caber a apelação e traz as hipóteses. Quais são essas hipóteses? Se ocorreu uma nulidade posterior à pronúncia, se a sentença do juiz-presidente for contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados,
se houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou na medida de segurança, ou se a decisão dos jurados for manifestamente contrária à prova dos autos. Daqui a gente extrai o quê? Que pode o réu ou o Ministério Público, o interessado, recorrer, apelar em qualquer situação? Não, porque não se trata mais de uma apelação de fundamentação livre, mas sim vinculada. O recorrente fica vinculado a essas hipóteses que eu mencionei para vocês. No caso da apelação com base em nulidade posterior à pronúncia, aqui o pedido vai ser de nulidade do julgamento e pedido de realização de um novo júri. E se a apelação foi interposta em razão de ser a sentença do juiz-presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados? Então, o pedido vai ser simplesmente de reforma da decisão. E o próprio tribunal adquém fará essa reforma. Não há necessidade de se fazer um novo júri, porque não foi o jurado que errou, mas sim o juiz na hora de sentenciar. Então, o tribunal pode corrigir. O tribunal faz juízo rescindente e rescisório. O juízo rescindente permite invalidar a decisão do juiz-presidente. E o juízo rescisório permite reformar a decisão desse juiz aquó. Então, aqui são ambos os juízos, juízo rescindente e rescisório. No caso da apelação em razão de erro ou injustiça na aplicação da pena ou da medida de segurança, a situação é semelhante, porque o pedido vai ser apenas a reforma da decisão e o próprio tribunal vai poder ratificar. Novamente, não há necessidade de novo julgamento, pois quem aplica a pena ou a medida de segurança é o juiz-presidente. Então, o tribunal pode corrigir e não há necessidade de se marcar um novo júri, porque a decisão do jurado está correta. O que se ataca é simplesmente a sentença do juiz-presidente. A última hipótese é no caso da apelação interposta diante de uma decisão proferida pelos jurados, que foi manifestamente contrária à prova dos autos. Então, aqui se trata de uma decisão arbitrária, uma decisão sem respaldo, uma decisão proferida sem base em prova dos autos. O pedido vai ser um pedido de novo júri. Então, aqui o tribunal entra para fazer um juízo rescindente, mas ele não pode reformar a decisão dos jurados, porque a decisão dos jurados é soberana. A necessidade da apelação é apenas para realizar um novo júri. Uma outra observação muito importante que eu faço para vocês é a súmula 713 do STF. Em razão dessa fundamentação vinculada, o efeito devolutivo da apelação contra a decisão do júri fica adstrito aos fundamentos da sua interposição. E o que isso significa? Isso significa que os fundamentos da apelação do júri devem ser indicados no momento da interposição, ou seja, no ato da interposição, que a parte recorrente tem que indicar em qual a linha está se fundando, está fundamentando o seu recurso. Próximo ponto, ainda sobre apelação no júri. Uma vez interposta a apelação, que é feita no juízo aquó, quais serão as alternativas do juiz? São duas. Pode rejeitar o recurso, e se ele rejeitar, dessa decisão cabe recurso em sentido estrito, que é o artigo 581, inciso 15, ou pode receber a apelação. Então, o apelante apresenta suas razões no prazo de 8 dias, se ainda não apresentou, se apenas interpôs, e o apelado terá o mesmo prazo para contrarrazoar. E aqui, novamente, eu chamo a atenção para o parágrafo 4º do artigo 600, que autoriza apresentações de razões, das razões recursais diretamente no tribunal. Então, a parte recorrente interpõe o seu recurso e diz que as razões serão apresentadas nos termos do parágrafo 4º do artigo 600 do CPP, ou seja, diretamente no órgão ad quem. E quais são os efeitos da apelação? Devolutivo, devolve ao tribunal a matéria, objeto do recurso. Suspensivo, verificado no caso de sentença condenatória, porque a absolutória começa a produzir os seus efeitos desde logo. E extensivo, que significa que a decisão proferida no recurso do corréu se estende aos demais quando não se tratar de matéria subjetiva que só aproveite ao recorrente. Se for uma matéria de caráter objetivo, se estende aos demais coautores ou partícipes do delito.
Agora, sobre o processamento da apelação, eu vou fazer algumas considerações e peço que vocês tomem nota. Como se inicia o processamento da apelação? Com a interposição do recurso. E como pode ser essa interposição? Por petição ou termo nos autos. O prazo, 5 dias, é o prazo para interposição, que é o importante para se verificar a tempestividade do recurso e não da apresentação das razões recursais. E se for no juizado especial criminal, aí não, aí o prazo é de 10 dias e o recorrente tem que apresentar as razões juntamente com a interposição do recurso. A apelação é interposta perante quem? Perante o próprio juiz da decisão, o juiz de primeira instância, o juiz do aquó, que vai analisar os pressupostos de admissibilidade. E se a apelação for rejeitada pelo juiz do aquó, então o recorrente poderá interpor o recurso em sentido estrito. E se o juiz recebe a apelação, então notifica o apelante para apresentar suas razões, se ainda não foram apresentadas, e depois intima o apelado para apresentar suas contrarrazões recursais no prazo de 8 dias. Apresentadas as razões e contrarrazões, o processo sobe. O recurso é remetido ao tribunal ad quem. Observação para o parágrafo 4º do artigo 600, que permite ao recorrente apresentar suas razões recursais diretamente no tribunal. E, nesse caso, o recurso será recebido pelo juiz do aquó e diretamente encaminhado ao tribunal, sem haver a notificação das partes para apresentação de razões e contrarrazões, porque isso vai ser feito diretamente no órgão de quem. E aqui a gente finaliza o recurso da apelação. Próxima aula, anotem aí, recurso em sentido estrito. Vejo vocês em breve. Até lá!